Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, como é que tá aí? Tudo tranquilo, na boa. Quinta-feira, 12h35, gravando. Enfim, esse horário da tarde que a gente encontrou nos últimos dias tem sido um horário bem tranquilo, na verdade, de gravar, né? Naquele horário tarde da noite, voltando do trabalho, todo mundo cansado. Mas, enfim, gente, só uma informação, acabamos de gravar agora, a gente tinha falado no último episódio, a gente tinha programado uma entrevista com o Rafael Reuben, que ele trabalha no Ministério das Relações Exteriores de Israel, né, para conversar com a gente sobre como Israel vai ver toda essa questão do direito internacional e a guerra e tudo mais. A gente era para ter conversado com ele no último episódio, para aparecer no último episódio. Acabamos de gravar a conversa com ele, só que não vai sair nesse episódio também, vai sair num episódio extra, porque ficou bastante longa. Então, a gente vai soltar um episódio extra aí com essa entrevista que a gente fez com o Rafael. E, enfim, obviamente, vocês todos vão ficar sabendo. Só mais uma informaçãozinha, aqueles nossos ouvintes e ouvintes que ainda não deram lá aquela colaboração, e podem dar aquela colaboração, obviamente, no nosso programa de financiamento coletivo, fica aí o pedido para vocês, apoia.se/do lado esquerdo do muro, esse aí é para quem puder fazer a contribuição mensal, e tem uma contribuição também pontual, o link eu vou colocar na descrição do episódio para vocês, enfim, para não ficar passando muito link ao vivo assim, por áudio. É isso, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos do que aconteceu aqui essa semana. Bom, gente, primeiro bloco, como já é tradição, vamos falar da guerra. É isso aí, aquele resumão de tudo que aconteceu aí nos últimos dias, né? Na verdade, não é na última semana, temos aí conseguido fazer 2 episódios por semana. Israel continua os ataques na faixa de Gaza, como todo mundo deve estar acompanhando. A situação piora a cada dia, né? Humanitariamente falando, né? Vamos dizer assim. A gente vê o que imagens são sempre presentes, só que o centro de toda a discussão durante esses últimos dias tem sido aí o Hospital Shifa, o hospital central da faixa de Gaza, o hospital que foi dito por Israel, que era no subterrâneo do hospital havia um centro de comando do Hamas, além de vários túneis e possivelmente reféns. Israel, há 2 dias atrás, começou a ocupar o hospital, entrou no hospital e começou, enfim, a vasculhar absolutamente tudo para ver o que encontrava. Até o momento foram encontradas alguns fuzis AK-47, foram encontrados também granadas e bombas, mas nada, nenhum arsenal de guerra como era previsto aí pela inteligência israelense e pela inteligência americana. E até agora também a gente não tem informações sobre o que tem no subterrâneo ali do hospital Shifa. Isso foi uma coisa que aconteceu durante essa semana também, então, enfim, a gente pode acabar recebendo aí informações nos próximos dias, porque o hospital continua sendo vasculhado, né? E também a gente viu fotos aí do exército israelense, de batalhões, né, do exército, de um batalhão do exército, o batalhão Golani, ele entrou no parlamento do Hamas, na faixa de Gaza, tiraram fotos e tudo mais. Foi um batalhão, inclusive, que sofreu várias, que estava dos poucos soldados que estavam na fronteira da faixa de Gaza no dia do ataque terrorista do Hamas. Os soldados estavam ali, faziam parte desse batalhão do Golani, e, enfim, e isso foi um motivo de, vamos dizer assim, muito orgulho para esse batalhão chegar ao parlamento do Hamas. Tiraram fotos ali e um dia depois, vamos dizer assim, o parlamento foi simplesmente explodido pelo exército de Israel. E foi mais um símbolo aí do Hamas que foi destruído. E o Gallant também, o ministro da Defesa, anunciou que Israel controla absolutamente todo o norte da faixa de Gaza, que, enfim, a faixa de Gaza não está mais sob o controle do Hamas, né? O Hamas não tem mais um controle governamental sobre a faixa de Gaza, e o norte, ele falou que o que está sobre a terra está completamente controlado pelo exército de Israel, o que está sob a terra ainda não, e isso vai continuar aí pelo próximo período. Para além disso, a gente tem a gente teve uma declaração do ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, falando, né, que ele tem sofrido aí pressões, na verdade, muitas conversas tete a tete, e tem sofrido pressão para que Israel termine a guerra, e a avaliação dele é que Israel tenha mais aí de 2 a 3 semanas
para terminar esse conflito e para chegar aos seus objetivos, algo que é, no caso, negado, né, pelo resto do governo, falando que, enfim, Israel vai ter o tempo que achar que tiver que ter para fazer essa guerra terminar. E, por último, a questão dos reféns, como a gente comentou na semana passada, né, a gente ouve notícias, no último episódio, a gente ouve notícias sem parar sobre tudo que acontece, sobre a libertação de reféns e tudo mais. No início, no período aí do último episódio, a informação que a gente tinha seriam 70 reféns por 3 dias de cessar-fogo. Só que agora isso está mudando, a gente já vê 50 reféns com 5 dias de cessar-fogo e outras informações, e, obviamente, nada muito concreto sobre a libertação dos reféns, que já estão aí há mais 41 dias aí no cativeiro do Hamas. E aí, João, entra a fundo na parada. Marquinhos, enfim, eu vou tentar ser sucinto para a gente também não ficar chovendo no molhado que nem a gente faz toda semana, né? Enfim, Israel fez a operação agora no Hospital Shifa, né? A gente ainda não tem nenhum comentário final do porta-voz do Exército sobre esse é o resultado da operação. A gente tem um até agora, que o Marquinhos comentou, alguns poucos armamentos, né? Uma certeza de que o hospital foi usado de alguma maneira pelo braço militar do Hamas, mas a gente não sabe em que intensidade. Não há até o momento nenhuma evidência que os reféns foram mantidos ali dentro, nem que o lugar serviu especificamente como um quartel-general do Hamas na cidade de Gaza. O que vai cair muito mal para a opinião pública israelense caso isso não seja comprovado dessa maneira, né? Enfim, o que as Forças Armadas israelenses divulgaram essa semana é que o norte da faixa de Gaza ele já não está mais sob controle do Hamas. Ou seja, o Hamas já não controla mais a região. Já não controla mais a região nem do ponto de vista militar, nem do ponto de vista governamental, político, né? O Hamas já não tem mais o controle sobre a região. O que isso significa? Que a entrada e saída de pessoas de lugar para lugar, o sistema de saúde, o sistema de educação, que ainda funciona ali dentro naquele espaço, nesse momento de guerra praticamente total ali naquela região, né? Tudo isso já não está mais sob controle do Hamas, ou seja, o lugar está livre da liderança do Hamas. E a prova simbólica disso foi o caso citado pelo Marquinhos, que foi a conquista do parlamento do Hamas na cidade de Gaza, uma foto que os militares israelenses tiraram no lugar antes do bombardeio do edifício. Okay? Enfim, então Israel já conquistou a parte norte da faixa de Gaza, ainda faltam algumas operações a serem feitas na parte norte do campo de refugiados de Jabalia, que a gente comentou na semana passada, sobre, enfim, a operação que aconteceu lá. Isso que eu estou dizendo são as informações das próprias Forças Armadas. E na parte oriental, né, dos bairros da parte oriental da faixa de Gaza, ou seja, estão mais longe do mar, né, da orla, no caso. Principalmente na parte subterrânea, para você enfim, eliminar o lugar totalmente dos combatentes do Hamas, segundo a percepção militar israelense. A operação no norte da faixa de Gaza, ela está correndo mais rápido do que as Forças Armadas previram, com menos baixas de soldados, obviamente, e com menos resistência também por parte do Hamas. O que pode indicar uma série de fatores. Primeiro que o Hamas é mais frágil do que as Forças Armadas estavam planejando, né, do que as operações estavam planejando. Segundo, que as operações estão sendo muito mais eficientes com toda a tecnologia utilizada e com todo o treinamento feito antes da operação ser realizada ali. E terceiro, que a estrutura do Hamas ela não é tão imbatível assim, mesmo se utilizando o sistema de túneis, enfim, que já se descobriu e que se tinha ideia e que, enfim, que a gente está vendo que existem, né, em toda a região da faixa de Gaza. E isso joga a gente numa situação que é a seguinte. E agora, o que vem? Okay? Porque se Israel, no espaço de 2 a 3 semanas, como o ministro do Exterior Eli Cohen disse, que termina o relógio, né, global, né, de permitir com que Israel realize siga com essa operação. Você quer 2, 3 semanas, você vai acabar? A gente pode esperar daqui para frente. É evidente que os líderes do Hamas, né, Mohamed Das, os irmãos Sinwar, ainda não foram pegos, né, por Israel, e eles muito provavelmente, os 3 são criados no campo de refugiados de Khan Yunis, e é muito provável que os 3 estejam por lá, né, que já está na parte que divide a parte norte da parte sul da faixa de Gaza, está no centro. E Israel não vai descansar até que essas pessoas sejam pegas, né, embora a gente possa dizer com bastante clareza atualmente que os ataques, os foguetes lançados contra Israel, eles foram reduzidos drasticamente com esse desmonte do Hamas.
na parte norte da faixa de Gaza. Porém, para evitar que o Hamas siga atacando e que o Hamas se restabeleça no futuro, Israel precisa também destruir o braço armado do Hamas também na parte sul da faixa de Gaza. E a pergunta é, como é que você faz isso? Vamos supor que em 2 semanas Israel consiga eliminar todo o Hamas da parte norte da faixa de Gaza. Marquinhos fez um comentário de que praticamente metade da faixa de Gaza está destruída. Enfim, são informações que a gente tem da ONU, que metade dos edifícios da faixa de Gaza estão ou totalmente ou parcialmente danificados. E a grande maioria deles está na parte norte da faixa de Gaza. Se estima que na parte sul da faixa de Gaza estejam acoplados ali, né, sobrevivendo 1.700.000 pessoas. Vamos supor que agora Israel termine a operação na parte norte. E aí o que Israel vai dizer? Ok, voltem agora para o norte, habitantes do sul, que a gente vai fazer a operação no sul. Como é que isso vai ser feito? Primeiro, como é que você vai dizer para as pessoas voltarem para as casas delas que já não existem mais? Para uma estrutura que já não tem mais condição de receber nem as pessoas que viviam lá antes, quanto mais elas junto dos refugiados do sul. 2, como é que você vai garantir que o DAF e os irmãos Sinwar não vão fugir para o norte também? Se você diz para as pessoas agora vocês podem voltar para o norte. Como é que você vai agora seguir com essa operação para a parte sul da faixa de Gaza? Tudo isso agora é o que eu quero ver como vai ser executado. E isso é o grande X da questão, porque Israel vai ser pressionado para dar um fim para essa guerra e para chegar a um cessar-fogo. A gente sabe que já está sendo discutido um cessar-fogo humanitário para, como o Marquinhos comentou, para a liberação de entre 50 e 70 reféns. A Jihad Islâmica disse que não está participando dessas negociações, porque disse que as condições não são boas. A troca seria que Israel libertasse 170 presos palestinos, em especial mulheres e crianças, e que fossem libertados 70 presos israelenses, em especial mulheres e crianças, e que fosse feito um cessar-fogo de 5 dias. Israel ainda não concordou com o cessar-fogo de 5 dias. Aparentemente, o número de presos a serem trocados condiz agrada aos dois lados, né? Agrada entre muitas aspas, mas atende às perspectivas dos dois lados, mas o tempo de cessar-fogo que Israel deseja é de 1 dia. O Hamas quer de 5 dias. A comunidade internacional pressiona para 5 dias para que a ajuda humanitária possa chegar, para que sejam construídos hospitais de campanha, para que alguma parte da infraestrutura seja reconstruída, em especial o tratamento de água, etc., etc. Mas Israel não concorda com isso, porque entende que isso permite que o Hamas se reorganize, que líderes do Hamas possam possibilitar sua fuga dali, talvez para o Egito, talvez para outras localidades dentro da faixa de Gaza, permite que o Hamas realize outros ataques em Israel, se planeje para fazer os ataques em Israel de maneiras ainda não previstas pelo exército israelense. Israel está recusando esse cessar-fogo por um tempo de 5 dias. Okay? E aí o que vai entrar em jogo é a pressão norte-americana. Por quê? Porque a ajuda humanitária começou a entrar em Gaza por causa da pressão norte-americana. Israel está agindo com a lei internacional debaixo do braço. Vocês podem dizer, mas Israel está como você está dizendo isso? Israel está cometendo diversos crimes de guerra. Da perspectiva israelense, não. Da perspectiva israelense, Israel não comete crimes de guerra. Eu recomendo que vocês escutem o episódio que a gente gravou com o Rafael Reuben, que vai trazer para vocês a perspectiva israelense sobre se Israel está cometendo crimes de guerra ou não. Né? Então Israel acredita que ainda tem o controle da situação. Mas a pressão pública, a pressão da opinião pública internacional, ela surte efeito sobre os governos dos outros países, em especial o que mais importa, se não o único, é Israel, que é os Estados Unidos, e esse cessar-fogo humanitário pode ser travado aí. E a pergunta que a gente vai ter daqui a pouco, depois disso e aí? O que vai acontecer depois disso? Né? Alguns habitantes de alguns kibbutzim do sul já foram avisados que o período para que eles vão ter para voltar às suas casas pode chegar a ser de 2 a 4 anos. Ou seja, aquilo ali só vai estar reconstruído e livre de ameaças, de ataques, de 2 a 4 anos. E você não tem um membro do alto escalão militar que te diga que essa guerra vai durar menos que 1 ano. É evidente que já não tem como garantir uma guerra nessa intensidade por 1 ano. Mas a gente vai ter outro tipo de guerra que vai durar mais tempo. E aí vem a pergunta de qual tipo de guerra vai ser essa? Que situação que situação a gente vai ver dentro da faixa de Gaza de controle civil / militar para que essa guerra possa seguir acontecendo no espaço de 1 ano? O que vai virar Gaza, né? Gaza vai virar um Afeganistão, Gaza vai virar um Vietnã, Gaza vai virar, sei lá, que outros exemplos a gente pode dar? Gaza vai virar Ramallah durante a segunda intifada, né? Cercados de tanques por todos os lados e cooperações aqui e ali, até que Israel diga, ok, já fiz o suficiente, pronto, posso sair. O que vai virar Gaza? Essa é a grande questão que a gente vai ter que começar a cobrar as respostas daqui a muito pouco tempo. E eu tenho a impressão de que essas respostas, elas dependem também
do futuro político de Israel, que é o tema do nosso próximo bloco. Então agora eu passo a bola para o Marquinhos, se ele quiser fazer mais algum comentário, e se não, para a gente passar para o próximo bloco. É simplesmente surpreendente, né? Você ouvir o governo falar que as pessoas que moram ali na região de Gaza vão demorar de 2 a 4 anos para voltar, né, para suas casas. Você fala para a pessoa o seguinte: construa a sua vida numa outra região do país, e daqui a 4 anos, se você quiser, você volta, né? É impressionante, é realmente impressionante tudo isso que está acontecendo, né, no governo durante, enfim, o tratamento do governo de uma forma geral sobre a guerra e sobre tudo que está em volta. A gente vai comentar disso mais para frente. É isso, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, vamos começar aí na primeira notícia, que é sobre o Benny Gantz. É isso aí. Na verdade, não é só sobre o Benny Gantz. Na verdade, é sobre esse governo podre que está dirigindo Israel. Porque a pressão para que Netanyahu saia, deixe de ser primeiro-ministro, ela cresce a cada dia. As pessoas já não aguentam mais. Na semana passada, a gente comentou, né, da possível volta das manifestações e da manifestação gigante que aconteceu em Tel Aviv, das famílias, né, que tem lá pessoas sequestradas, e que agora essas manifestações estão se tornando também manifestações anti-governo. Enfim, a pressão no Netanyahu tem aumentado muito. O Lapid, até a semana passada, tinha dito que não era o momento de fazer uma mudança, enfim, depois da guerra, só que as coisas estão mudando muito, de uma forma muito grande, porque o Lapid, que é o líder da oposição, dessa vez ele já mudou o discurso, já está começando a pressionar, e há setores dentro do Likud também, dentro do governo, que já falaram que, obviamente, já querem derrubar o Netanyahu, já não querem mais que o Netanyahu seja o primeiro-ministro, e estão também se movimentando para que isso aconteça agora. Ou seja, a pressão aumenta também no Benny Gantz, que, lembrando aí na última entrevista que ele deu no sábado, né, ele falou que não era o momento de falar de troca de governo e tudo mais, que isso seria depois da guerra. Enfim, aumentou a pressão, João. Lapid agora também entrou para o lado aí de que temos que derrubar o Netanyahu, inclusive falou que o primeiro-ministro que tem que substituir o Netanyahu tem que ser do Likud. Como é que ficaria a formação desse novo governo aí, cara? Então, o Lapid, ele está correndo para a opção mais rápida de derrubar o Netanyahu, né? Que é o voto de desconfiança construtivo. Eu escrevi um fio no Twitter para o IB, no Instituto Brasil Israel, sobre as possibilidades de troca de governo, né? E a única que ela que além da renúncia do Netanyahu, obviamente que vocês podem esperar sentados que não vai acontecer, a única possibilidade de troca de governante, né, de primeiro-ministro nesse momento, é a votação de desconfiança construtiva. O que isso quer dizer? A Knesset pode, uma vez por semana, votar a moção de desconfiança, que eu desconfio que o governo não tem maioria. E aí, se essa votação ela tiver maioria, o governo cai. Ele pode tentar montar outro governo. Okay? E aí, nessa questão, o Lapid está tentando costurar com membros do Likud uma aliança para que tenha uma coalizão de 92 parlamentares. Isso foi o que ele disse, que ele escreveu na sua conta no Twitter hoje. E sem o Netanyahu como primeiro-ministro, ele sabe que para que isso aconteça no momento, o primeiro-ministro ele tem que ser do maior partido, que é o Likud. Ele fala, para o Likud entrar nessa história, ou pelo menos para parte do Likud entrar, a gente precisa garantir que eles vão continuar no poder. Pelo menos alguém mais razoável deles. O nome que circula para assumir como primeiro-ministro é do ministro da Defesa, Yoav Gallant, que é o nome menos afetado do partido aí nesse ano, né? Que foi um dos poucos que, em algum momento, ousou desafiar a reforma judicial, o golpe judicial, e que, enfim, que está supostamente dirigindo a guerra de maneira responsável. Eu digo supostamente porque é difícil saber, e também porque ele não colocou ultimato no Netanyahu sobre algumas questões que, para mim, são fundamentais, né? E mesmo para os padrões do Likud, para mim, ele não é exatamente confiável. Para mim, ele é um sujeito com muito pouca liderança, com muito pouca moral, e que não tem condição de gerir o país agora. Mas o Netanyahu também não tem, né? E o Lapid, ele julga que o Gallant é menos ruim que o Netanyahu. Enfim, então o Lapid, ele começou essa movimentação. Só que o Benny Gantz se recusa a participar de conversas fechadas nesse aspecto. Ele quer bancar novamente o republicano, o sujeito que não vai botar a política na frente de tudo durante a guerra, okay? E está entregando o país na mão dos fundamentalistas, dos radicais,
dos psicopatas, enfim, que são Ben-Gvir e o Smotrich, porque ao mesmo tempo que ele não quer fazer isso, ele não pressiona o Netanyahu para demitir essas pessoas. E ele agora, com a faca e o queijo na mão, podia dizer para o Netanyahu o seguinte: olha só, é ou você ou eles, porque senão eu vou aderir a isso, você pode me demitir, eu tenho certeza que tem membros do Likud que estão com a gente, e você, enfim, e você vai entrar pelo cano. Hein? Eu acho que o Gantz ele também não tem essa certeza desses membros do Likud, porque a Aroit Reicht, que é uma jornalista do Haaretz, ela escreveu uma coluna essa semana com fontes do Likud, que disseram em off, que o problema dessa votação é que o voto é aberto, o voto de desconfiança ele é aberto, né? As pessoas têm que levantar a mão. E muita gente ali ainda teme represálias do Netanyahu e da base do Likud para votar contra o governo, né? E derrubar o Netanyahu. Então eles estão dizendo que isso tem que partir de outro governo, de outro partido, e que eles aceitariam formar o governo com esse outro partido, com esses outros partidos. Mas, enfim, o fato é que existe uma movimentação para derrubar o Netanyahu e a gente não tem a garantia de que o Gantz vai fazer parte desse movimento. Então, a gente pode botar na conta do Gantz tudo que acontecer de ruim daqui para frente, porque ele é o cara que está bancando esse governo acontecer agora. Pode botar na conta dele. Inclusive, essas declarações tremendas que os membros do governo estão fazendo, e que tudo que o Gantz faz é dizer que essa pessoa tem que voltar atrás pelo que ele fez. Pela declaração que ele deu, que não são erros, né, enfim, de retórica, enfim, ou falta de assessoria jurídica ou de assessoria de comunicação. Segundo o Chaim Levinson, repórter do Haaretz, isso não é um problema da diplomacia pública, né, de pessoas que não sabem fazer diplomacia pública. Esse é o problema do governo. As pessoas falam o que elas acham. Né? E a assessoria jurídica ela só evitaria as pessoas dizerem o que elas acham. Né? E o problema do governo é que tem gente demais dizendo isso. E aí é um dos problemas, né? O problema do governo é que tem gente demais que pensa, que tem como ideias, enfim, perspectivas criminosas. Enfim, e isso essa questão que a gente vivencia aqui. Olha, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a gente está vendo uma situação de crise gigantesca e o Lapid tem razão. E se a perspectiva é manter o Likud e tirar o Netanyahu, né? Que, enfim, a gente precisa fazer isso. Nem que isso possa significar tirar os anéis para perder os dedos, né? Ou até perder um dedo e manter um ou outro dedo podre por enquanto e torcer para não dar metástase, né, enfim, né, com esse câncer aí no dedo, porque enfim, aparentemente tirar o Netanyahu, o Ben-Gvir e o Smotrich é essencial para evitar um número grande de mortes no futuro a curto prazo. Então é o que precisa ser feito. Pois é, o Gantz, né, ele sempre tem essa postura, né, do republicano, do não sei o quê, do isentão, né? O Gantz quer ser o isentão. Ele quer ser... Enfim, ele tá 40 cadeiras, não foi isso, João, que ele teve na última pesquisa? É 1/3 do parlamento. Ele não quer perder isso aí, ele quer se manter por aí, mas enfim, o Lapid está sendo esperto, né? Porque ele está trazendo agora para o lado dele também esses apoiadores aí que querem derrubar o Netanyahu e o Gantz freando essa galera. Enfim, só para uma informação hoje, as famílias dos sequestrados, eles ontem começaram uma marcha até Jerusalém, exatamente como a gente viu a marcha no período da reforma, né, do golpe do judiciário, que teve uma marcha que saiu de Tel Aviv, foi até Jerusalém. Eles estão fazendo a mesma marcha, eles vão passar daqui a 15 minutos aqui do lado da minha casa, vou para lá daqui a pouco, a gente vai parar a gravação e vai voltar mais para frente. Eles estão, enfim, nesse sentido e possivelmente para fazer uma manifestação amanhã ou no sábado à noite em Jerusalém, uma manifestação que, sem sombra de dúvida, vai ser muito grande, né? Porque o apoio às famílias cresce, inclusive no dia de ontem, o Ben-Gvir, isso era uma coisa assustador, né? O Ben-Gvir ele publicou na conta dele do Twitter uma foto que ele visitou uma prisão e ele falou que os presos, né, os terroristas presos, e na verdade eu não sei se são só terroristas ou se são também, enfim, os cidadãos de Gaza que entraram em Israel, parte deles acredito que também tenham cometido atrocidades, e não sei se todos, mas enfim, todos os que foram capturados naquele dia, eles estão presos numa prisão, estão presos, né, e estão em condições horríveis, e o Ben-Gvir ele fez questão de falar isso. Questão de falar que os caras estão em condições horríveis, em celas escuras, fazendo cocô e xixi num buraco no chão, além de mãos amarradas, né, presos, e além de tudo, ouvindo o hino de Israel
24 horas por dia. Obviamente que não é em volume baixo, é um volume alto, ou seja, ele assume a tortura no Twitter. Em resposta a isso, uma pessoa fez um repost falando, olha só, eu tenho família que está sequestrada em Gaza, e no momento em que eles leem o que você está fazendo com o pessoal de Gaza, terrorista ou não, eles vão fazer isso com a minha família também. Então pare, pelo amor de Deus, porque você simplesmente está colocando a vida dos sequestrados em Gaza em risco. Obviamente que o Ben está cagando e andando para a galera que está em Gaza. Como o outro cara lá do partido dele falou, os sequestrados são... a gente está numa guerra, enfim. Sequestrados... Se a gente for capaz de trazê-los de volta, ótimo. Se não for, é a vida, né? Então o Ben Que a vida deles não vale mais, que a vida deles não vale mais que a dos soldados que estão entrando em Gaza. Isso, exatamente. E se eles tiverem que morrer por isso, é parte da guerra também. Ou como o Tzvi Sukkot falou, né? Que o sangue Simcha Rothman, que o sangue dos caras, dos colonos que foram mortos num atentado terrorista em Hawara, vale mais, né, mais vermelho do que o sangue dos reféns que foram levados pelo Hamas em Gaza. Enfim, é essa a ideia deles, né? Incitar a todo momento. Bom, gente, voltando aí da pausa que a gente deu para eu ir na passeata aí que teve com as famílias dos sequestrados. Vamos continuando o nosso podcast. Vamos falar de uma notícia que saiu no dia de ontem, na verdade, que foram 2 deputadas árabes que foram suspensas do parlamento israelense. Uma é a deputada Aida Suleiman, do partido Hadash, e a outra é a deputada Iman Khatib Yassin. Elas foram suspensas por terem, enfim, expressado suas opiniões, né? Sobre a questão da guerra. Aida Suleiman, ela, no caso, foi afastada por pedir um cessar-fogo e por dizer que todos os prisioneiros deveriam ser trocados e que Israel não podia continuar a guerra em Gaza, e por isso ela foi suspensa, e também foi suspensa por menos tempo a Ayman Khatib Yassin, que já tinha sido, a gente comentou disso acho que há 2 episódios atrás, né, João, que ela tinha dado uma entrevista e tinha, enfim, a discussão é se ela tinha colocado em dúvida aí, em questão parte das coisas que aconteceram no ataque do Hamas, e ela depois pediu desculpa, parece até que ela viu o vídeo, né, esse vídeo que o Ministério Exterior israelense está tentando passar em vários parlamentos, né, para mostrar um vídeo meio... Acho que é um dos piores filmes de terror, né, que deve existir aí no dia de hoje, um vídeo filmado de tudo que aconteceu, o pessoal chegando e vendo o que tinha acontecido, o que tinha acontecido no ataque do Hamas. Ela viu esse vídeo também, parece que chorou, porque ela não conseguiu aguentar, e obviamente acho que ninguém consegue aguentar o que aconteceu. Mas é isso, João, 2 deputadas árabes aí que foram suspensas do parlamento por expressarem suas opiniões. Na verdade, em nenhum momento apoiaram o terror. Não, pois é, e eles estão sendo muito cobrados, os deputados dos partidos árabes, eles estão condenando todos os dias, praticamente, o 7 de outubro, né? Enfim, é uma covardia o que está acontecendo, estão escolhendo eles de bode expiatório, o que não é novidade, não é, para falar a verdade. Mas, enfim, agora suspenderam essas 2 parlamentares, o que, enfim, eu não acredito que aconteceria num ambiente que não fosse de guerra ou de crise militar extremada. Então, enfim, é isso, cara. Os movimentos extremistas e ultranacionalistas, chauvinistas, eles se aproveitam desses momentos de crise e de nacionalismo exacerbado para medidas xenófobas, né, e racistas. E, nesse caso, ela é um pouco de cada coisa. Pois é, inclusive eu terminei a tradução de mais um vídeo aí do Ayman Odeh, né, que é o líder do partido Hadash, que é o partido da Aida Suleiman, em que ele, no parlamento, ele faz um discurso bem acalorado, porque o parlamento israelense é muito ruim de você ver discussão, né? Porque as pessoas começam a gritar e se agredir, é uma coisa horrível. Então, o Ayman Odeh estava fazendo o depoimento dele, estava falando, né, no palanque, e a gente ouve vozes de gritando, eu não consigo entender, né, o que estão falando para ele, mas são agressões, obviamente, e ele fala que eles, desde o início, como é que chama isso? Eles denunciaram o ataque do Hamas, que cada ser humano é ser humano, eles falam isso. Cada pessoa é uma pessoa, e que mesmo que a guerra mate 20 mil pessoas, vão continuar tendo 7 milhões de judeus e 7 milhões de palestinos, que ninguém vai para nenhum lugar. Ou seja, o cara dá a mensagem clara, uma mensagem que não adianta ter guerra, ninguém vai sair daqui, essa não é a solução,
e deputado do partido dele, que também defende isso aí, está sendo suspenso. Eu vou colocar esse vídeo aí já. De repente, o ouvinte, vocês vão estar ouvindo isso, o vídeo já vai estar no ar. Inclusive, Marquinhos, diga. tanto Ayman Odeh, líder do partido Hadash, quanto Ahmed Tibi, líder do partido TAL, que concorreram juntos nas últimas eleições, tiveram presentes no enterro da ativista da paz, Vivian Silver, que o corpo foi descoberto anteontem, né? A gente está gravando na quinta, o corpo foi descoberto na terça. Eu escrevi no Twitter sobre ela, uma ativista enfim, de vários movimentos de paz, que é uma das fundadoras do movimento Mulheres Fazem a Paz, era diretora executiva, foi a primeira do comitê executivo do movimento B'Tselem, que é uma das principais organizações de direitos humanos em Israel. Enfim, trabalhava ali na região, ela era do Kibbutz Be'eri, para trazer palestinos com doenças graves para serem atendidos em hospitais israelenses. Pertenceu ao movimento Abonim, né, que depois virou o movimento Abonim Dror, assim como eu. Enfim, e ela se achava que ela estava sequestrada, e só anteontem conseguiram identificar o corpo dela para ter uma noção de como estava desfigurado o corpo dela, né? Enfim, então ela foi enterrada hoje, e o Ahmed Tibi e o Ayman Odeh estavam presentes no enterro. Eu não sei da presença de nenhum parlamentar judeu, mas 2 parlamentares árabes estavam presentes no enterro dessa parlamentar judia, dessa ativista judia, né? Então, enfim, eu acho que está muito claro de que lado eles estão. Eles podem não estar do lado sionista, né? Mas eles não estão do lado errado. Com certeza eles não estão do lado errado. E eu acho que a sociedade israelense, né, tem que ver isso dessa maneira, porque nem todo mundo que não se identifica com o sionismo está do lado errado aqui. Eles estão do lado da paz, eles estão do lado da cooperação e da coexistência. Eles podem ter aqui e ali posturas que a gente discorda, apoios que a gente condena, mas não são o apoio ao Hamas, não são o apoio ao terrorismo, nunca são. É muito diferente do que membros do governo ou de outros partidos manifestam, inclusive, enfim, do partido governante, né? Que apoiam violência, apoiam terror muitas vezes, e não são condenados pela sociedade israelense, passam pano para eles. Bom, João, já que a gente está falando dos comunistas, né, cara? Os comunistas estão chegando, vamos falar dessa manifestação que vai acontecer no próximo sábado. Enfim, depois de uma petição do Partido Comunista, do Partido Hadash, o Supremo Tribunal autorizou uma manifestação contra a guerra em Tel Aviv. A manifestação vai acontecer no próximo sábado. Enfim, vai ter a proteção da polícia, né? Mas uma manifestação pequena que não pode passar de 700 pessoas. E também, enfim, os organizadores se comprometeram a não levar, enfim, bandeiras da Palestina ou fazerem cantos, né, e palavras de ordem que sejam difíceis de engolir. Esse é o acordo. Ô João, o juiz que aprovou aí a realização da manifestação, o que ele falou foi o seguinte: há uma nuvem né, uma suspeita, uma nuvem de falta de democracia em Israel, e que a gente está tentando calar bocas, e a gente tem que acabar com essa ideia. Pô, João, por que não libera então manifestação aí perto da sua casa em Sarnin, cara? Mas já é um alívio que o pessoal vai poder se organizar em Tel Aviv, né? Pois a resposta a gente já deu na semana passada, né? Não liberam porque são árabes, né? Mas enfim, e agora os árabes vão ter que ir para Tel Aviv para a manifestação. O que não vai acontecer, né? Esse é o spoiler que eu vou dar. Mas pelo menos tem. Alguns árabes vão, né? Os parlamentares árabes certamente vão estar lá. Os árabes de Tel Aviv, né? Pois os árabes de Jaffa vão estar lá também. Mas não os do norte, de Haifa e da região aqui da Galileia não vão estar. Mas enfim, pelo menos vai ter alguma coisa, né? Eu estou olhando a metade cheia do copo. Nem a metade, os 2 dedos cheios do copo, né? Mas enfim. Mas vai ser tenso, não vai ser fácil não, porque, enfim. Eu quero saber se a Kita Konenut do Atzel, né, do rapper fascista, vai estar andando por Tel Aviv para fazer a segurança da manifestação também. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia, que hoje de manhã teve um atentado em Jerusalém. Um checkpoint que fica ali para quem sai dos territórios ocupados e sai da Cisjordânia e entra em Jerusalém Oriental, vamos dizer assim. Ele fica bem na chamada Estrada dos Túneis, né? Que é uma estrada que sai de Jerusalém no bairro de Giló, né? Que já fica ali em Jerusalém Oriental, na parte que foi ocupada por Israel em 67, e vai até os assentamentos do chamado Gush Etzion, né, que é o bloco de assentamentos, tem ali 4, 5 assentamentos, e passa e vai descendo também até a região de Hebron e tudo mais. Vai para o sul da Cisjordânia.
Então, ali tem um checkpoint que é muito utilizado, né? Obviamente, todo mundo que vai para Jerusalém tem que passar por ali. E no dia de hoje, um carro, foi por volta de meio-dia, mais ou menos, um carro se aproximou do checkpoint. Obviamente, ele é separado, né? Pelos soldados. E eles simplesmente abriram a porta e começaram a atirar para tudo que é lado, ferindo cerca de 7, 8 israelenses, e todos eles, obviamente, foram mortos depois pelo exército. Um João, soldado já foi declarado morto. um soldado morreu? Sim, e o Hamas assumiu a autoria do Isso, eu vi. atentado. O Hamas assumiu a autoria do atentado, enfim. Isso, né, cara? Para quem acha que o Hamas está abaixando a cabeça na Cisjordânia, não tá, né, cara? Ainda mais com a Cisjordânia esquentando do jeito que tá já há muito tempo, né? Mas tem gente que diz que não existe Hamas na Cisjordânia. Sim, existe. Eles estão fortalecidos lá. Eles não são o comando, eles não são o poder na Cisjordânia. Eles não são o governo. Mas eles existem na Cisjordânia e aí está mais uma prova. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira esse ano. Foram várias. E o Hamas se fortaleceu com a guerra. Se fortaleceu com a inépcia da autoridade palestina, se fortalece cada dia que o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, não repassa os impostos para a autoridade palestina. Se fortalece incessantemente aí. E pode ser que depois que Israel consiga, se é que isso vai acontecer, exterminar o braço militar do Hamas em Gaza, vai ter que fazer o mesmo na Cisjordânia. Porque pode ser que até lá o Hamas já tenha controlado, já tenha dado um golpe no comando, no poder do Fatah, com apoio popular, inclusive, e chega, enfim, e passa a controlar a região ali. É isso. Bom, gente, uma atualização aí sobre a questão dos reféns. Vamos fazer duas notícias, então, sobre os reféns agora, né? Uma é uma atualização que a gente comentou aí no bloco anterior, né? Sobre, enfim, tudo que está sendo discutido sobre a libertação de reféns. E agora, né, que a gente está gravando essa segunda parte do bloco, está tendo uma reunião do Gabinete de Segurança, né? Do Gabinete do Governo, para, enfim, decidir aí se eles aceitam ou não o que tem sido proposto, tem sido discutido enfim, com quem está fazendo aí o intermédio entre Israel, o Qatar, né? No caso, que está fazendo o intermédio entre Israel e o Hamas. João, tem essa discussão aí sobre se aceita ou não, e também tem uma discussão, uma notícia, né, do governo tailandês dizendo que o Hamas se comprometeu a soltar cerca de 25 reféns tailandeses que foram, enfim, levados juntos, né? Trabalhavam aqui em Israel e foram levados juntos para Gaza. E aí, esses 25 contam? Eles estão dentro do número de reféns que Israel está negociando ou não, cara? Não se sabe, né? A gente sabe que o Irã está intermediando com o Hamas e o governo da Tailândia a libertação desses tailandeses, que são, em sua maioria, trabalhadores na agricultura em Israel. Não são ilegais, é um acordo feito entre os governos de Israel e da Tailândia. Enfim, e a gente sabe que tem alguns lá. Inclusive, a gente escutou informações de uma mulher grávida que deu à luz no cativeiro, e aparentemente ela é uma refém tailandesa. E é bem provável que nesses 50 aí, essa mulher com seu filho ou sua filha recém-nascido sejam liberados. Enfim, agora o gabinete está tendo uma discussão se vai liberar crianças longe das suas mães ou não, se nesses 50 vai optar por que venham as crianças junto dos pais ou separados. E aparentemente o Netanyahu ele era contrário a isso, ele era do grupo do Yoav Gallant, do ministro da Defesa, que achava que tinha que bater mais no Hamas até que eles liberassem, até que, enfim, que eles pedissem arrego e as condições para a libertação dos reféns melhorassem. Quem está do outro lado é o Benny Gantz, o Gadi Eisenkot e o Aryeh Deri, que não é ministro de porcaria nenhuma, mas pelo jeito tem muita participação nas decisões do governo. Os três eles querem que os reféns sejam liberados o mais rápido possível, especialmente mulheres e crianças. Isso acalma um pouco a sociedade, de alguma maneira, e dá uma margem de manobra para o exército, segundo eles, e é uma janela de oportunidades. Você, bem ou mal, você acaba salvando essas vidas, né? E parece que o Netanyahu, que estava do lado do Gallant, mudou de lado e agora está mais inclinado a isso. Então ele está na reunião de gabinete, agora, ela está acontecendo agora, vocês quando escutarem esse podcast, talvez a notícia já tenha saído, e é bem provável que o acerto pela troca dos reféns aconteça nas próximas horas, durante a quinta-feira à noite, a sexta-feira, no máximo, no mais tardar, o sábado, né? Se não acontecer até o sábado, provavelmente não vai acontecer. Não da maneira como ela está sendo negociada agora. Enfim. E por falar em reféns, na operação do Exército no Hospital Shiva, que a gente comentou no bloco passado, além de ter sido encontrado um túnel, armamentos, como a gente comentou, um túnel real mostrado, tem imagens e tudo, e o
porta-voz do Exército, acabou de dar uma declaração gigantesca, transmitida ao vivo nos canais de televisão. Também ao lado do hospital foi encontrado o corpo da refém Yehudit Weiss, que também era do kibbutz Be'eri, um dos kibbutzim que mais sofreu com os ataques de 7 de outubro, que estava sequestrada pelo Hamas, ou por outro grupo palestino, e foi encontrada morta ali ao lado do hospital, segundo o Exército, que já foi levada para o território israelense, já está fazendo os exames, autópsia, enfim, para ver a causa da morte. Ela era uma pessoa que estava com diagnóstico de câncer no seio. O marido dela foi morto no ataque do 7 de outubro. Ela era mãe de 4 filhos, tinha 65 anos, e câncer de mama, né, que se diz. E, enfim, ela estava... A gente não sabe ainda a causa da morte, qual é a situação na qual ela morreu, mas ela foi encontrada lá, o que é um indício a mais de que realmente o hospital pode ter servido, tem boa possibilidade de ter servido para, enfim, para esconderijo de reféns. Okay? O subsolo do hospital, a região do hospital em si. Ela não é uma prova, ela é um indicativo. É isso, vamos acompanhar as próximas notícias e ver o que sai mais sobre a Operação Enchifa, que já dura aí quase 2 dias. Bom, João, nossa próxima notícia é sobre uma pesquisa, mais uma pesquisa que saiu aí, uma pesquisa de opinião, mostrando intenções de voto, caso as eleições acontecessem no futuro próximo. Comentamos aí no início, né, sobre a pressão que está sendo colocada no Gantz agora, para que ele, enfim, tome uma posição, saia do governo, para que esse governo caia e Netanyahu possa sair. O Lapid está querendo botar essa pressão também. E aí, essa pesquisa mostra o que para a gente, cara? Essa pesquisa, ela reflete de maneira quase idêntica às pesquisas do jornal Maariv, que era o único veículo de informação que estava realizando pesquisas e divulgando na mídia israelense. E o Likud está passando, tem uma queda vertiginosa, passando de 30 cadeiras para entre 17 e 19, né? O máximo que eles tiveram foi 19. Nessa pesquisa tinha 17. O partido do Benny Gantz, o campo republicano, nessa pesquisa tem 36 cadeiras, é menos que as 39 que o Maariv deu para eles. Mas ainda assim, é um crescimento, ele triplica de tamanho e ele tem mais que o dobro do Likud, que é o segundo partido. O Yesh Atid e o Yair Lapid também tem uma queda. Os partidos da base do governo, eles mantêm mais ou menos seus números, né? O partido do sionismo religioso junto do Força Judaica perdem cadeiras, mas os partidos ortodoxos mantêm suas bancadas, né? Enfim, e o resto do mapa ele não tem grande variação. A grande novidade é o crescimento do partido do campo republicano do Benny Gantz em função do Likud, ou seja, ele está roubando votos do Likud e também um pouco do Yesh Atid, do Yair Lapid, né? E isso, enfim, dá para a gente uma noção de que a população israelense não quer o Netanyahu. Foi perguntado também quem é o mais adequado para ser primeiro-ministro. O Benny Gantz teve quase o dobro de votos de Netanyahu, né? 41% a 25%, né? Uma coisa assim. E foram testados cenários com outros partidos alternativos que ainda não existem. Por exemplo, se o Naftali Bennett tivesse um partido, ele teria a segunda maior bancada junto do Likud, com 17 cadeiras, né? Mas, enfim, é uma situação complicada da gente avaliar, porque o Bennett sempre vai bem nas pesquisas e mal nas eleições, né? O Yossi Cohen, que é o ex-chefe do Mossad, que era muito ligado ao Netanyahu, e parece que eles tiveram uma crise agora há pouco tempo. Se ele lançasse um partido, aponta que ele teria 12 cadeiras, roubando votos principalmente do Benny Gantz. O Bennett também roubava votos principalmente do Benny Gantz. E também fizeram uma simulação se a esquerda se unisse, o Meretz, o Partido Trabalhista não passava a cláusula de barreira, mas se os partidos se unissem sob a liderança do general Yair Golan, eles teriam 9 cadeiras. Não alteraria muito o mapa dos blocos, mas daria alguma força para a esquerda sionista, dessa maneira. Enfim, e o panorama dos blocos ele é o seguinte: o bloco que hoje compõe o governo com 64 cadeiras, teria 45, segundo essa pesquisa. E a oposição teria 75. Poderia governar sem os árabes, sem nenhum problema, com 65 cadeiras. Ou com o Uram com 70, né? Uma vez que o Uram fez parte do último governo. Enfim, o que é bastante característico, bastante significativo. Se tivessem eleições hoje, era muito provável que a gente tivesse, enfim, um governo totalmente de oposição ao governo atual. É óbvio que essa pesquisa ela só mostra a tendência, não vai ter eleições daqui a 2, 3 semanas, nem daqui a 2 meses.
vai demorar um pouquinho para ter eleições ainda, do momento que a Knesset se dissolve, que ainda não está acontecendo. Demora um período de no mínimo 4 meses para que sejam convocadas eleições. Perdão. Então isso só mostra tendências. Ainda tem muita água para rolar, muitos partidos para surgir, muitos personagens que vão entrar. A sociedade civil está muito fortalecida e é muito, muito difícil a gente vislumbrar um futuro no qual grupos ligados às manifestações não vão concorrer nas eleições. Enfim, a gente não sabe quem vão ser os personagens, quem vão ser os líderes dos partidos, exceto alguns, né? E tudo isso ainda é muito nebuloso. O que cada vez é mais claro é que semana tras semana a rejeição ao Netanyahu cresce, a população deixa claro que não quer o Netanyahu primeiro-ministro, que não confia no governo, que prefere união do que divisão. Enfim, essa vez foi o Canal 12, que é o canal mais popular, disparado da televisão israelense, que mostrou. Não foi o jornal Maariv, que é o terceiro jornal, né? Foi o canal de televisão mais popular, principal meio de comunicação israelense. Enfim, então tudo isso significa muito. Mas, como não tem eleições agora, só significa tendências. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para falarmos, por incrível que parível, de esportes essa semana. Bom, gente, começando o nosso terceiro bloco, como já é de costume, vamos aí ao nome dos nossos ouvintes que têm contribuído aí com o nosso podcast e fica aí o nosso agradecimento. Vamos lá, então. Guto Pereira Nunes, Adriano Versani, Michel Zales, Noah Vago, Rosa Heinsheim, Ângela Goldstein, Felipe Yachimovic, Thaís Scheinberg, Giovanna Orso, Raquel Penerol, Sérgio Goldbaum, Paulo Eduardo Pinto de Almeida, Luana Lima, Maurício Landi, Alex Guppermacher, Carlos Besso, Roberto Tonani, Júlia Rios, Liz Unikovski, Marcos Paulo Januário de Souza, Daniel Schor, Daniel Spector, Mayra Weinstock, Débora Rosenfeld, Helena Lattermacher, Rafael Sterne, Glenda Rubenstein, Gustavo Gorenstein, Maria Fison, Marcelo Schilvarker, Alex Greenstein, Débora Segal, Arthur Benchimol, José Orenstein, Alan Tabakov, Mila Chazelioff, Léo Bueno, Richard Sirrel, Daniel Alvarez, Simone Wolf, Marcelo Abramovich, Margarida Cavalcante, Daniel Weinfass, Patrícia Demarque, Eduarda Mussati e André Kim Alianac. Valeu, gente, brigadão aí e deixamos nossos agradecimentos, obviamente. Bom, João, enfim, futebol, cara, está acontecendo futebol e a seleção israelense está jogando, cara. Foi jogar por onde? Pois é, Marquinhos, vou aqui roubar o lugar do Nelson, né? Israel teve jogos adiados, que no fim de semana seguinte, na verdade, no meio da semana seguinte ao massacre do 7 de outubro, Israel deveria enfrentar a Suíça em casa, né? E o jogo foi adiado. Então eles transferiram para pouco tempo atrás, para o dia 15, né? Primeiro Israel enfrentou Kosovo, fora de casa. A seleção perdeu por 1-0, se complicou um pouco nas eliminatórias. A seleção israelense de futebol masculino, obviamente, as eliminatórias para a Eurocopa. E aí enfrentou a Suíça, depois no dia 15 de novembro, no jogo atrasado, no estádio Pancho Arena, em Budapeste, na Hungria. Um estádio com capacidade para 3.500 pessoas. O jogo terminou empatado por 1-1. Israel acabou sendo beneficiado pelo empate da Romênia com Bielorrússia. E aí agora faltam 2 partidas que vão ser disputadas nesse sábado e na próxima terça. Israel enfrenta a Romênia no estádio Pancho Arena, na Hungria, perdeu a vantagem do jogo em casa, e depois enfrenta Andorra, fora de casa. Então Israel precisa vencer a Romênia e depois precisa que a Suíça vença a Romênia, ou empate com a Romênia, pelo menos, para que Israel possa se classificar em segundo lugar para a Eurocopa pela primeira vez na sua história. E já que a gente está falando dessa questão, né, o campeonato israelense está parado, mas os campeonatos europeus não param, nem as eliminatórias. O Maccabi Tel Aviv e o Maccabi Haifa estão jogando a Liga Conferência da UEFA. E os 2 times decidiram que vão mandar suas partidas em Belgrado, na Sérvia, com portões fechados, enquanto não puderem jogar nos estádios israelenses, nos seus estádios. Então, enfim, essa informação, né, a guerra, ela influencia também no futebol local, e não só Israel. A Palestina estreia hoje contra o Líbano nas eliminatórias da Copa do Mundo da Ásia, nas eliminatórias para a Copa Asiática das Nações, e os jogadores de Gaza não puderam ser convocados, não vão participar da partida, né? Então, então não puderam ser convocados e estão ali lutando entre a vida e a morte, né? Lutando pelas suas vidas em Gaza. Então, aí a geopolítica influenciando o futebol, como sempre, né, Marquinhos? Pois é, não dá para separar, né? Não dá para separar. É isso, João. Ficamos por aqui, então, e nos encontramos, enfim, em algum momento na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Valeu, cara. Forte abraço. Um abraço, até mais. Tchau.